rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Biscoitos roubados. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Então ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado dela sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela se sentou indignada, mas não disse nada. Ela pensou para si: mas que cara de pau! Se eu estivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho para que ele nunca mais se esquecesse. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou: o que será que o abusado vai fazer agora? Então o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela então pegou o seu livro, as suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para surpresa dela, o seu pacote de biscoito estava ainda intacto em sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, porque quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir indignado, ao passo que isto lhe deixara muito transtornada. Em nossas vidas, por vezes, estamos comendo o biscoito dos outros e não temos a consciência de que quem está errado somos nós. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana abençoada, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz nesta noite. Desejando que as reflexões trazidas por nós aqui nessa noite possam tocar sensivelmente os corações e a mente de vocês, para que todos nós, em conjunto, possamos aprender um pouco mais à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que assim possamos utilizar esses ensinamentos como faróis a nos guiar nos caminhos da vida. Hoje estaremos tratando de uma mensagem muito importante, de um tema ao qual, de alguma forma, essa mensagem inicial nos fala, que tem a ver com a psicologia da dignidade. A gente escuta tanto as pessoas falarem em defesa da dignidade, em defesa da honra, e nós sabemos de fato do que se trata a famosa, chamada dignidade. Nesse sentido, nós vamos trazer para a discussão, reflexão dessa noite, um capítulo contido nesse livro maravilhoso de Joana de Ângeles, chamado Psicologia da Gratidão. Nesse livro, ela vai nos trazer exatamente um capítulo chamado Psicologia da Dignidade. Nós fizemos alguns recortes a respeito desse tema e vamos trazer nesta noite. E ela diz assim, de início, e faz uma observação interessante, que há algumas correntes que defendem, por exemplo, que determinados temperamentos, comportamentos, eles são determinados por um determinado impositivo genético. Nesse sentido, Joana de Ângeles vem fazer que, apesar de haver a força imperiosa das questões ligadas à genética,
que mobilizam todo um aparelhamento fisiológico e até psicológico do indivíduo, não poderemos olvidar da importância dos elementos que falam da educação como grande componente, como uma grande ferramenta capaz de modificar essencialmente o ser. E aí, nesse sentido, ela defende que não apenas os caprichos da genética são capazes de impor, de serem determinantes na conduta humana, porque se assim bem o fosse, nós não poderíamos acreditar na mudança e na capacidade de transformação do ser. Mas aí nós vamos trazer algumas falas dela a esse respeito, pontuando naturalmente algumas coisas que ela traz como importantes reflexões. E ela diz assim, em determinado contexto, lá no comecinho do capítulo: não são desse modo os caprichos dos genes que formam o ser, as suas características físicas, emocionais e psíquicas, embora sua prevalência, mas sim o espírito que neles imprime as necessidades de desenvolvimento intelecto-moral. Nós podemos até vir com essas bagagens genéticas, mas a força imperiosa do espírito é quem comanda, pelas suas próprias necessidades e as próprias demandas evolutivas. Assim sendo, e aí ela reforça a importância da educação, assim sendo, a educação desempenha um papel de alta relevância no seu desenvolvimento cultural, emocional, comportamental, trabalhando-lhe os valores internos e impulsionando a conquista do infinito. A aquisição de hábitos saudáveis, aqueles que são considerados edificantes, e produzem harmonia emocional no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor, o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, que são os exemplos ao mesmo tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual no somatório de valores que enobrecem o ser humano. Está aí a importância das primeiras experiências educativas, principalmente. Quando o ser ainda se encontra essencialmente pronto, digamos assim, com terreno fértil para receber essas boas e importantes sementes, porque o terreno em si, o solo, já é profundamente fecundo. E aí lá adiante ela justifica: houvesse o fatalismo genético, sem chance de mudança, o significado do progresso desapareceria, permanecendo a brutalidade ancestral, o primitivismo arbitrário, sem as claridades do saber, do comportar-se e da autoiluminação. Em assim sendo, nenhuma das doutrinas científicas e filosóficas teria razão de existir, porque a psique estaria incapacitada para assimilar a sua condição de independente dos fenômenos fisiológicos automatistas. Aqui ela vem, pois, reiterar mais uma vez as questões que falam sobre, apesar da força imperiosa da genética, ainda assim há uma predominância por trás do ser, do espírito, que direciona de acordo com as suas capacidades, com o seu desenvolvimento evolutivo e a sua capacidade consciencial. Ainda a esse respeito, lá adiante tem um tópico na qual ela intitula como aquisição da dignidade humana. E aqui é importante a gente destacar algumas falas dela e trazer nessa noite a guisa de reflexões. E ela diz assim: a essência do ser humano é o self que procede do divino psiquismo. A existência do ser humano é o self que procede do divino psiquismo. Então isso ela já anuncia essa essência divina que dormita, que habita em nós. Em toda a sua trajetória evolutiva, a busca da dignidade humana constitui o grande desafio, culminando no seu sentido existencial até alcançar a própria transcendência.
A semelhança de um diamante bruto no início, sofre os vários processos de lapidação para alcançar a transparência que o transforma numa estrela reluzente. Etapa a etapa no processo de desenvolvimento, faculta-se o surgimento do ego, da sombra, das expressões da ânima e do ânimos, que se encontram adormecidos para os sintetizar em grandiosa harmonia, como no princípio, quando unicidade. Aqui pode haver alguns termos que para alguns pode parecer desconhecido ou complexo, mas na verdade ela fala dessa dualidade que ainda existe em nós, porque o grande desafio é equilibrarmos esses dois polos que existem em nós. Nesse caso, ela fala, por exemplo, do ego, da sombra e das expressões da ânima e ânimos. Ânima e ânimos são termos trazidos por Jung que refletem o lado, poderíamos dizer no senso comum, o lado feminino da sensibilidade, ânima, e o lado masculino da força, da austeridade, que seria o lado ânimos. Muitos de nós exercitamos os diferentes lados em alguns contextos na vida. Quando, por exemplo, a mulher exerce o seu poder de controle, de força, de direcionamento, ela está usando o seu lado ânimos. Quando o homem, apesar da força, né, da capacidade mais racional, utiliza-se de sensibilidade ou se internece diante de determinados fenômenos, ele estaria utilizando o seu lado ânima, o seu lado feminino. Então, nesse sentido, o grande desafio é essa equiparação, esse equilíbrio, que constitui um desafio que está intrinsecamente relacionado com o nosso processo de amadurecimento e de evolução, na busca por essa unicidade, a qual Cristo desenvolvia também. Porque, como a própria Joana de Ângeles nos assinala em algumas de suas obras, Jesus era capaz de equalizar esses dois polos, essas duas polaridades, quando às vezes ele usava da sua autoridade, da sua alteridade, sem violência, mas também quando ele usava de docilidade, de meiguice, de ternura em alguns momentos da sua passagem. Eram esses dois lados que ele exercitava de uma forma tão equilibrada e tão bem, como ser único que era. E ela continua. Ocorre, porém, que a unidade inicial era grotesca, sem discernimento, sendo um conjunto que se deveria expressar. Qual semente que necessita dos fatores mesológicos para desabrochar a vida em latência? À medida que houve a sua fusão, que facultou o surgimento do ego, logo se apresentaram os demais modelos com a predominância da sombra, responsável ainda pela situação de ignorância que permanece ao largo do fenômeno do seu desenvolvimento. Por que o lado sombra ainda é predominância? Porque estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então ainda somos dominados pelo lado sombra, pelas questões ainda instintivas que ainda não acessaram plenamente a luz da consciência, mas que são tão importantes quanto os aspectos que nós já temos amadurecidos dentro de nós. Adquirida a consciência, mesmo quando no período da fase embrionária no reino animal, em forma de uma inteligência primária, o discernimento entre o certo, o que produz prazer e gera bem-estar emocional, e o errado, o que proporciona sofrimento e desgaste, o bem e o mal, dando lugar às necessidades de elevação, de mudança de patamares que deveriam ser vivenciados até ser alcançada a harmonia entre os opostos, o Yang e o Yin. Essa identificação entre as duas partes diferentes em unificação de identidade representa a bênção da sombra no self, que após colher os resultados positivos desse conhecimento, dilui-a
absorvendo-a em tranquilo processo de assimilação em seus conteúdos, transformando aqueles que lhe constituíam obstáculo em valiosos impulsos para mais amplas conquistas. Havendo sido descoberta a ética moral, nesse ampliar de percepções éticas, a necessidade de conduta digna logo se apresenta ao self, que passou a vivenciá-la, superando a pouco e pouco as síndromes perturbadoras dos mecanismos inferiores que foram ficando na história do passado. Aqui, de forma muito bonita e singela, mais profunda, Joana de Ângeles vai fazendo um resumo dessa nossa trajetória, desse percurso que nós fazemos enquanto ser em processo da iluminação, em processo de aformoseamento, de aperfeiçoamento. Tal dignidade, no entanto, supera algumas convenções sociais vigentes, nas quais há predomínio da sombra em razão dos interesses mesquinhos, que invariavelmente representam o comportamento das pessoas. Nessa conduta, o egoísmo prevalece. Ainda não despertos, ainda muito voltados para o lado sombra, natural que o egoísmo ainda se apresente de forma prevalente em nós, em razão dos conflitos que o assinalam, especialmente os medos disfarçados, as desconfianças inquietantes, as inseguranças, as culpas não absorvidas, as invejas perniciosas, constituindo um pano de fundo para esconder, vivenciando-se manifestações de persona, ou seja, de personagens, de máscaras, em detrimento do si mesmo. Ditas convenções também correspondem por alguns transtornos nas constituições emocionais débeis, que lamentam a fala de possibilidade de participação, diz Joana, nos aglomerados êxitos, cheios de ruídos e embriaguez dos sentidos, que marginalizam e as isolam nos guetos onde se hominizam infelizes. A dignidade humana, de Joana, é o degrau moralizado e emocional, tranquilo que o self alcança após a superação da sombra, aurindo os seus elementos na psicologia de Jesus, que reverteu os padrões éticos dominantes no seu tempo, elaborando novas propostas de integração no pensamento cósmico. Então, Joana de Ângeles vem dizer, por exemplo, que a dignidade humana é esse degrau de ascensão da conquista da nova consciência. E ela nos aponta e nos refere o Cristo como este ser que veio trazer novos padrões de ética, de dignidade. E olha só, todos aqueles perseguidos pela sociedade que não eram reconhecidos, nem tratados com dignidade, foram acolhidos pelo Mestre, com um olhar de amorosidade, de compaixão. E diante do olhar julgador da sociedade, Cristo devolveu a cada um o sentido profundo da dignidade humana, do respeito à integridade do ser. E aí ela nos lembra que até ele enunciar os postulados de autoedificação moral, o vencedor era sempre aquele ser agressivo que anatematizava o outro, que se lhe submetia pela força, pelas manobras cavilosas, que permanecia derrotado e submetido à humilhação e ao desdouro social. Com ele, o verdadeiro vencedor é aquele que se auto-vence, superando as paixões primárias e conflitivas do ser fisiológico, dos primórdios do ser psicológico, todo dúvidas e angústias para se apresentar em equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias não se apresentem como sendo as melhores. E aí segue Joana. Com ele, a vitória máxima lograda por um ser humano é a conquista da faculdade de amar e de entrega às ideias de enobrecimento que o promovem a uma situação psicológica mais feliz e resulta na constituição de um grupo social sem sombra e sem desarmonia.
Porque aí o Cristo vem inaugurar essa nova forma, esse novo olhar a respeito do que é a dignidade, do que é a moralidade. Onde os aparentemente fracos eram que eram verdadeiramente os mais fortes. Onde os simples e ignorantes foram então convocados a serem os que levariam a mensagem do Evangelho. Então ele não buscou os homens da lei, os homens de ciência, mas os homens simples. Então ele veio restabelecer, restituir, reinaugurar o que é verdadeiramente a dignidade humana. Ele demonstrou que a finalidade existencial que deve atrair o ser humano está exarada no sentido da autoiluminação, da superação dos próprios limites, num contínuo incessante que conduz à paz. A dignidade, portanto, é esse valor conseguido pelo esforço pessoal que destaca o indivíduo do seu grupo, pelos valores intrínsecos de que se investe, tornando-lhe líder e possuidor da honra e da posição especial que foram conseguidas através dos tempos. Isso, porém, não o torna jactancioso, que seria estar escravizado à sombra, nem tampouco faz diferente da maneira como convive com as demais pessoas. É simples porque é íntegro e manso, mas não conivente com os comportamentos heterodoxos, pacífico, no entanto, não leniente com o ultraje ou crime. Humilde, sem a preocupação do uso de adrajos e descuido de higiene para com o corpo, que reconhece ser sublime instrumento para a evolução. Porque aí, na verdadeira dignidade, nós vemos as manifestações sóbrias e inteligentes de humildade, não aquela pseudo-humildade que se traveste do autoabandono ao qual Joana se reporta, mas a humildade verdadeira, aquela que vem da alma, porque aquele que descuida do próprio corpo está praticando uma falta de caridade para com um instrumento valiosíssimo que é o nosso próprio corpo físico. Quem se poderia apresentar com a dignidade de Jesus, ultrajado, mas não ultrajante, vencido, mas não submetido, crucificado e com os braços abertos, simbolizando um infinito afago dirigido a todas as criaturas. E quando tudo indicava que se encontrava destruído, ei-lo ressurgindo da sepultura em momentosa manhã de imortalidade. Aí aqui nós vemos, muitos de nós nem lembram de quem foram os algozes do Mestre. Aparentemente vencido, ressurgiu resplandecente até hoje, cuja presença dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. O self, que se exorna de dignidade, exterioriza todo o sentimento profundo da lei de gratidão e da sua psicologia, que exala a vida, que fomenta e mantém em todas as fases e circunstâncias em que se apresente. Nos conceitos sociais vigentes, a dignidade tem sido confundida com o poder político, econômico, religioso, comunitário, legislativo e governamental, razão pela qual se confunde destaque exterior com enriquecimento íntimo de valores transcendentais. Isso é muito comum, sobretudo nos dias vindouros, nos dias em que vivemos e no homem moderno. E também motivo pelo qual esses que logram os lugares de relevo na sociedade tornam-se verdadeiros equívocos para as massas que deles esperam outros comportamentos, além do que são apresentados nos conciliábulos da corrupção, de desmandos, de acobertamentos de crimes praticados pelos seus próprios comparsas. Pode-se, sem dúvida, encontrar dignidade em alguns indivíduos que alcancem esse destaque, não sendo, porém, a posição que a define ou a apresenta, e especialmente naqueles que permanecem no desconhecimento das massas
os anônimos e nobres construtores da humanidade melhor, mantendo a herança do passado como advertência inscrita no inconsciente profundo. O self sempre cresce graças à faculdade da compreensão, que constitui valor real àqueles que são apenas aparentes. Qualquer situação que se vincule a erros do passado dispara o gatilho da lembrança inconsciente e logo se recompõe, tomando comportamentos diversos mediante os quais não mais se permite a instalação da sombra já superada. Então, às vezes, são mecanismos necessários para que resplandeça um novo ser. Explicite-se, pois, conclui Joana, pois a necessidade da construção da dignidade humana em todos os passos da existência física e a gratidão envolvendo cada sentimento que se exterioriza do ser, tornando-se doce e suave, encantamento enriquecedor. Então, o convite que Joana de Ângeles nos faz é para que possamos ir em busca da verdadeira dignidade. E ela usa naturalmente, de modo sublime, o exemplo do Cristo. Porque é natural que o homem moderno ainda vislumbre dignidade como ascender a patamares maiores no campo social, no campo do status social, do poder econômico, do poder social, governamental que seja. Quando, na verdade, a psicologia da dignidade nos fala dessa sensação de consciência tranquila, do dever cumprido, da verdadeira humildade, aquela que não se traveste da aparência, das personas, dos figurinos que aparentemente demonstram humildade, mas que de fato não são. Então, a exemplo do Cristo, ultrajado, mas não ultrajante. Porque diante das situações de humilhação, o Cristo não humilhou. Ele se manteve sereno, porque sabia da sua própria integridade. Quantos de nós, acusados injustamente, sentimos no fundo a nossa própria dignidade atingida e afetada? Mas se nós trazemos na consciência o verdadeiro sentido daquilo que somos, isso não nos afetará. E a verdade, ela vai naturalmente se tornando preponderante e prevalente, ainda que não façamos esforço, porque o que é verdadeiro prevalecerá e durará com o tempo. Então, que não nos angustiemos e apliquemos à luz do Mestre, do seu grandioso exemplo, a verdadeira psicologia da dignidade. Assim, concluindo essas reflexões tão primorosas deixadas pela veneranda Joana de Ângeles, nós agradecemos essa companhia generosa, essa companhia paciente de toda semana. Antes de concluir, nós faremos sempre o nosso convite. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code e através dele você vai poder contribuir da forma que quiser e como puder, para que esse projeto da Rádio Brasil Espírita continue atravessando os anos. Hoje, que nesse ano está completando os seus 11 anos, iluminando consciências, que possa, sob a égide do alto, sob a proteção divina e a inspiração dos benfeitores, continuar levando e divulgando o Evangelho nos diferentes cantos do mundo. E você, nas horas vazias, naquele momento de tédio, vão lá, busquem o canal da Rádio Brasil Espírita, tanto no site como no canal do YouTube. E vão lá, passeiem nos diferentes programas desenvolvidos, desenhados, planejados, inspirados por tantos irmãos, levando alento e essa mensagem rediviva do Evangelho. Vão lá, assistam, deem as suas curtidas, as suas likes para que esses programas sejam interpretados como relevantes. E assim preencham as suas horas, iluminem as suas consciências e os seus corações e divulguem para quem saibam, para quem conheça, atravesse momentos de grandes desafios, porque aí todos estarão sendo cooperadores do Mestre. Agradeço
mais uma vez, e nunca é demais, agradecer essa companhia generosa por nos permitir entrar na sua casa, no seu coração, na sua mente, para poder levar um pouco dessas reflexões. Agradeço mais uma vez essa companhia agradável, desejando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, que todos possam ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muito aprendizado, sempre na companhia doce do Mestre Nazareno. Que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Gratidão, muita paz e que Jesus nos abençoe sempre.